Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu Contador Online. Hoje nós vamos falar sobre o cálculo do Simples Nacional para empresas com menos de 12 meses de constituição. Então, o cálculo tem alguns detalhes, mas nós apresentaremos alguns exemplos de cálculo, facilitando o entendimento. Vamos lá? Bom, a primeira questão em relação a isso seria o que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário destinado a empresas de pequeno porte ou microempreendedores, tem uma carga tributária reduzida. Nós temos a definição completa aqui embaixo, mas basicamente seria isso. Nós temos alguns limites de faturamento do Simples Nacional, você sendo ME, então, sua empresa sendo ME tem o limite de 360 mil no ano, então você tem esse limite de faturamento. E para empresas EPP, empresas de pequeno porte, temos o limite de 4 milhões e 800 mil. Uma outra pergunta referente à questão seria: o que é preciso para você enquadrar a sua empresa no Simples Nacional? A primeira questão é manter os impostos em dia, porque uma vez que você não mantém esses impostos em dia, você pode ser excluído do Simples e automaticamente enquadrado como lucro presumido. Outra questão que deve ter atenção é em relação à atividade. Então, se a sua atividade não é permissível no Simples Nacional, você não pode optar por esse regime de tributação. O quadro societário não pode ser composto por sócios que tenham outras empresas, ou seja, que estejam inclusos em outros quadros societários de empresas que não sejam optantes pelo Simples Nacional e portem mais de 10% do capital social dessas empresas. A empresa deve ser registrada na junta comercial ou em cartório, então depende da sua atividade. É essencial respeitar os limites de faturamento e enquadrar-se como ME ou EPP. Como realizar o cálculo do Simples em início de atividade? Bom, inicialmente é preciso informar que o Simples Nacional é dividido em anexos. Então, nós temos 5 anexos, sendo que o primeiro é para comércio, o segundo para indústria. Você tem essa listagem aqui do lado, você também tem a listagem lá no blog do meu Contador Online, mas você consegue visualizar que a partir do anexo 3 é prestação de serviço. Então, você precisa ter um contador para auxiliá-lo nesse processo de enquadramento tributário. De acordo com a sua atividade, você precisa ser enquadrado em um desses anexos, caso a sua empresa seja optante pelo Simples Nacional. Bom, nós faremos a simulação para uma empresa de comércio, sendo assim, nós usaremos o anexo 1. Como eu disse anteriormente, você deve utilizar o anexo de acordo com a sua atividade. Bom, a base legal em relação ao cálculo para empresas com menos de 12 meses desde a Constituição é a Lei Complementar 155 de 2016, artigo 18º, parágrafo 2º. Ela descreve que, em casos de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes no anexo 1 ao 5 devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade do período. Então, o que isso significa? Toda vez que a gente for fazer o cálculo, ele tem que ser proporcional ao número de meses. Então, nós vamos considerar aqui uma empresa que foi constituída em março de 2020 e faturou R$20 mil. Para identificar a receita bruta proporcional, multiplicaremos o faturamento do mês por 12. Então, nós temos aí R$20 mil vezes 12, 240 mil. Como nós não temos meses anteriores, o cálculo Simples Nacional considera os últimos 12 meses, nós faremos o cálculo considerando essa receita de 240 mil no ano. Isso nos enquadra na segunda faixa de faturamento. Então, você tem aí o anexo 1, você consegue visualizar, nós estamos na segunda faixa. Para identificar a alíquota efetiva, nós temos uma fórmula para cálculo, Então, receita bruta dos últimos 12 meses vezes alíquota menos parcela a deduzir dividida pela receita bruta dos últimos 12 meses. Na sequência, você consegue visualizar o cálculo. Então, 240 mil vezes 7,30%, que é a alíquota nominal, vai gerar um valor de 17.520. Vamos subtrair o valor da parcela a deduzir, 5.940, chegaremos ao valor de R$ 11.580 e vamos dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Chegaremos ao valor de 0,04825, multiplicando por 100, você chega à alíquota efetiva de 4,82%. Identificando a alíquota efetiva, aplica-se sobre o faturamento. Então, no mês de março de 2020, nós temos um DAS de R$ 964. Bom, a próxima pergunta seria: como identificar a receita bruta dos meses seguintes? Bom, para os demais meses é preciso realizar a média aritmética, sempre usando os meses anteriores à apuração. Então, suponhamos que em abril de 2020 a empresa faturou R$ 21.500.
aplicaremos a seguinte fórmula: faturamento de março vezes 12 dividido por 1. Então, 20 mil vezes 12 dividido por 1, chegamos ao valor de 240 mil. Consequentemente, a alíquota será a mesma, 4,82, e aplicando sobre o faturamento, chegaremos ao valor de R$ 1.036,30. Então, referente ao DAS de abril, temos um valor, né, de DAS de R$ 1.036,30. Muito bem, nós explicamos como realizar os cálculos nos 2 primeiros meses, explicaremos a partir do terceiro mês, né? Então, suponhamos que em maio de 2020 a empresa faturou 24.200. Nós aplicaremos a média aritmética novamente, considerando os faturamentos anteriores, março e abril. Então, nós vamos somar o faturamento de março mais o faturamento de abril, multiplicar por 12 e dividir por 2. Aí você consegue visualizar todo o cálculo. Então, 20 mil mais 21.500, 41.500 vezes 12. Chegamos ao valor de 498 mil, dividir por 2, chegamos ao valor de R$ 249 mil. Novamente, nós ficamos na segunda faixa do anexo 1 e com isso basta realizar o cálculo para buscar a alíquota efetiva e aplicá-la sobre o faturamento de março. Isso sempre vai ser realizado, esse cálculo. Então, se a gente fez o cálculo aqui até maio, então se nós fizéssemos o cálculo até junho, nós somaríamos o faturamento de março, abril e maio, multiplicaríamos por 12 e dividiríamos por 3, e assim sucessivamente. É importante informar que esse cálculo ele só é feito para empresas com menos de 12 meses de constituição. A partir do 13º mês, o cálculo é feito considerando os últimos 12 meses. Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você tem dúvidas ou problemas para cálculo da apuração do Simples Nacional nesse período inicial, onde a empresa é constituída há menos de 12 meses. Eu sempre leio e respondo o comentário de vocês, então deixa aqui que eu sempre dou uma olhadinha. E é isso. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau.